pensando aqui nos alunos do ensino médio, Uhum. na prática, como que acontece? Se eles te procurarem, como que funciona esse teu trabalho? Certo. No geral, pelo contato próximo que eu tenho, eu ajudo muito mais universitários, que é o pessoal que está mais próximo, é um contexto que eu tô mais familiarizado, mas eu já ajudei muito, e até mesmo o público que mais vem atrás de mim são os bichos. O pessoal que acabou de entrar na faculdade. Explica que é bicho pra quem não sabe. Tô só dando contexto. No caso, o bicho ou bichete, né, são aquelas pessoas que estão no primeiro ano da faculdade. E, então, esse pessoal, no geral, é quem mais me chamava com dúvidas ou com vontade de querer começar a trabalhar. Eu acho que assim, como que funciona? Vai depender, assim, eu digo que é muito caso a caso, né? Porque tem pessoas que me chamam porque precisam começar a trabalhar, que realmente tem a necessidade, tem que sustentar a casa, tem que ajudar a renda familiar ali, e aí é um caso à parte que, de fato, a pessoa tem que, de alguma forma, encurtar os passos para conseguir um emprego logo de cara. Então eu vou ajudar essa pessoa a entender quais experiências ela teve, a entender quais as vontades, quais áreas ela gostaria de seguir, para aí posteriormente estar de fato prestando os processos seletivos e o quanto antes conseguir esse trabalho que é necessário. Mas em casos onde a pessoa ela tem mais vontade do que a necessidade, aí vale mais parar para entender se realmente faz sentido começar agora. Porque, no meu caso, eu só fui começar a ganhar um salário, de fato, colocar assim, quando eu tava ali no meu terceiro ano de faculdade. E eu acho que foi muito proveitoso ter, entre aspas, demorado um pouquinho mais, assim. E também depende muito da faculdade. No caso, a UFBC permite que a gente consiga, que a gente faça estágio, a gente comece a trabalhar desde cedo. Tem algumas outras faculdades que não tanto. Então, se eu não me engano, acho que a Poli pode ser um pouco mais complicado, que tem horário integral, pode ser que a Unicamp também, mas, enfim, de modo geral, acho que vai muito entender o momento que tá ali, se você mais precisa ou se você quer, de fato, começar a trabalhar e ver, e aí voltando pro ponto, né, da minha dúvida inicial, que eu tive lá no começo, é quais opções eu tenho. Então, porque muitas vezes eu não sabia tomar a decisão certa porque eu não sabia quais opções eu tinha, então eu não sabia quais áreas existiam. Que é o que eu acho que acontece na maioria Exato. dos jovens, né? Exato. Por onde começar? Como escolher uma carreira, né? Como escolher uma profissão? Qual escolher o curso? Depois vem a faculdade, quais são, de repente, as faculdades mais renomadas, né? Então, pensando nesse aspecto, né? Hoje que você já passou... Vamos só retomar. Que ano que você hoje está na faculdade? Hoje eu tô no último ano, tô no meu 5º/6º ano ali, porque a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu acabo esse ano, em 2025, a faculdade. Tá. Então, hoje, depois de toda essa caminhada de 5, 6 anos, né? Se fosse o Rafael... Lá no início. Lá no ensino médio, porque hoje temos muitos, né, alunos na mesma situação, com essa dúvida. Meu Deus, como que eu faço? A gente não tem a resposta. Com certeza você não tem a receita do bolo, senão se já tivesse, a gente ia escalar. Com certeza a gente ia escalar. Mas quais são as dicas que você dá para que eles se sintam mais seguros e confortáveis nesse processo de escolha? Olha, acho que de bate-pronto você nunca vai ter certeza de se tá tomando a decisão certa ou não. Só vai descobrir isso depois de já estar ou cursando ou trabalhando naquela área, seguindo naquele caminho. Mas acho que a melhor dica que eu possa dar e uma dica prática até, para você ser cara de pau, para você chamar e conversar com o máximo de pessoas possíveis. E acho que é isso algo que tá muito no alcance de quem tá ali no ensino médio. Então, uma coisa que me deu muita clareza no começo, quando eu tava escolhendo quais cursos eu ia fazer, de todas as formas que eu tinha possibilidade, eu ia perguntando pessoas. Então, no caso, acho bem provável que você conheça alguém ou conheça alguém que conheça alguém que faz o curso que você quer cursar, ou sempre vai ter alguém que tá alguns passos na sua frente e que sabe aquilo que você não sabe. Então, é muito legal você chamar essas pessoas e, no caso, se você não tiver ninguém para chamar, já sabe o meu perfil, pode me chamar, mandar uma mensagem, eu posso ajudar, no caso, sem custo nem nada, enfim. Mas eu tiro essa dúvida. Mas, no geral, acho que o primeiro ponto seria conversar com o máximo de gente e tentar aprender e conhecer o máximo de áreas e possibilidades possível. Porque, assim, por mais que, de fato, realmente vai ter muitas opções, você sempre vai estar em dúvida, mas você, em algum momento, você vai ter que tomar essa decisão. E acho que quanto mais informações você tiver, melhor. E então, acho que o primeiro ponto seria para conversar com essas outras pessoas. E aí, uma outra dica também, que para mim faria muito sentido no começo, é pensar no longo prazo, pensar no depois. Eu sei que, a gente nem escolheu o curso da faculdade e vai querer escolher onde vou trabalhar. Mas acho que é legal pensar quais as opções que tem depois. Porque hoje, se eu fosse pensar, eu provavelmente não teria escolhido engenharia de produção, engenharia de gestão, teria ido muito mais provavelmente para administração, que é algo que faz muito mais sentido comigo. Então, no caso, eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, eu gosto muito de estar em contato com outras pessoas, e talvez na área de engenharia ali, a área que eu tô não fizesse tanto sentido. E aí, acho que para as pessoas que estão em dúvida, acho que seria legal pensar se vocês se veem trabalhando em carreiras ali lá no futuro, né? E outra, mesmo se vocês escolherem e não sabem da resposta, fica tranquilo também que tem muito chão, tem muito espaço para conseguir mudar futuramente. E vocês são muito jovens, né? Sim, exatamente. E hoje também não dá para parar num curso só, né?